Aula 3. Desenhando formas irregulares. Olá, bem-vindo à terceira aula deste curso. É um prazer reencontrá-lo. Na aula anterior falamos sobre algumas ferramentas interessantes e de grande utilidade. Antes de apresentarmos o assunto desta aula, relembraremos o que vimos na anterior. Na aula passada você viu a importância e por que devemos configurar corretamente o layout da página antes de dar início a algum trabalho. Obteve conhecimento de como construir polígonos, estrelas, entre outras formas, assim como aumentar a quantidade de lados das mesmas. Aprendemos a ordenar os objetos, para frente, para trás, etc. Esperamos que você se lembre das duas dicas muito utilizadas. Uma foi como criar rapidamente um retângulo do mesmo tamanho da página de desenho através do duplo clique na ferramenta retângulo. A outra foi duplicar objetos de uma maneira muito simples, utilizando as teclas de atalho Ctrl mais D. Agora, com o assunto da aula anterior relembrado, que tal nos dedicarmos aos conceitos que serão ensinados hoje? Esperamos que esteja curioso e animado para esta aula. Então, bom aproveitamento! Bem, no decorrer do curso, vimos que a maioria dos objetos é formada por formas geométricas. Por isso, já aprendemos a criar e também manipular vários objetos de formato regular, ou seja, quadrados, retângulos, círculos, elipses, polígonos, etc. Nesta aula, aprenderemos a criar com outras funções da ferramenta Forma. Veremos de que outras maneiras ela pode ser usada para manipular objetos. Para isso, criaremos a forma de um peixe com a ajuda da ferramenta Mão Livre. Depois, com a ajuda da ferramenta Forma, adicionaremos nós e modificaremos o peixe para transformá-lo em um tubarão. Caso não saiba o que é nó e como adicioná-lo, não se preocupe, pois até o final da aula você compreenderá melhor. Você também conhecerá a ferramenta Faca e a ferramenta Borracha. Com esses nomes, você já consegue perceber para o que elas servem. Antes de terminarmos a aula, você conhecerá a ferramenta Pincel Áspero, porém não nos aprofundaremos nela nesse momento. Com certeza essa aula aumentará muito seus conhecimentos, então vamos deixar de conversa e começar a aprender. Vamos começar. Clique no menu Iniciar e depois clique sobre a opção Todos os programas. Dentre todas as opções que surgiram, clique sobre a opção CorelDRAW Graphics Suite X5. Feito isso, clique sobre o programa CorelDRAW X5 e aguarde enquanto o programa é carregado. Na tela de boas-vindas que surgiu, clique na opção Novo documento em branco. Automaticamente, a janela Criar um novo documento é exibida na tela. Como vimos na aula anterior, uma das primeiras coisas que devemos fazer é configurar o tamanho da página. Aproveitando que já estamos com a janela de configuração aberta e que também já aprendemos a mexer nela, faremos isso. Sendo assim, clique na seta da opção Tamanho e escolha a opção Carta. Agora altere a opção Unidade de Medida, clicando na seta da mesma e escolhendo a opção Centímetros. Como este trabalho que desenvolveremos será realizado com a página na horizontal, clique no botão Paisagem. Muito bem, dessa maneira configuramos o documento como necessitamos. Para confirmar a criação do mesmo conforme as medidas escolhidas, clique no botão OK. Com isso, passamos à tela padrão do aplicativo e criaremos nosso primeiro objeto de forma irregular. Portanto, preste bastante atenção. Os objetos irregulares recebem esse nome pois não são formas geométricas conhecidas. Ou seja, eles não têm forma definida nem lados iguais, como acontece com os triângulos, quadrados e círculos. A partir desta aula, poderemos desenhar os objetos que quisermos. Como é a primeira vez que vamos criar um objeto de forma irregular, precisaremos de ajuda. Na página de desenho, há um molde do que criaremos. Saiba que esse molde foi feito e elaborado especialmente para você aprender a criar formas irregulares. Isso só foi possível porque estamos em um ambiente totalmente virtual e controlado.
Do contrário, você não teria esse molde. Com isso em mente, continuaremos com a aula. Para melhor visualizarmos, daremos um zoom no peixe. Por isso, selecione a ferramenta Zoom, clicando sobre ela. Clique no local indicado e, sem soltar, arraste até o outro local indicado. Assim conseguiremos trabalhar melhor com a visualização desse tamanho. Daremos continuidade à aula. Desenhando formas irregulares, conheceremos uma nova ferramenta. Para isso, utilizaremos a ferramenta Mão Livre, F5. Sendo assim, clique sobre ela. Clique no local indicado e, sem soltar o botão, vá arrastando passando por cima do molde. Só solte quando voltar ao ponto de origem. Muito bem, agora retiraremos o molde automaticamente e veremos como ficou. Pronto! Bem, não ficou como um molde, mas fique tranquilo porque isso é perfeitamente normal. Utilizar essa ferramenta requer um pouco de prática. Com o tempo, será possível desenhar objetos mais complexos. Nosso próximo passo será colorir esse peixe. Então, dê um clique na cor laranja que se encontra na paleta de cores. Alteraremos a cor da linha de contorno. Sendo assim, clique com o botão direito novamente na cor laranja. É a partir de agora que começaremos a utilizar mais ainda nossa imaginação, pois a ferramenta Mão Livre nos permite criar qualquer objeto com qualquer formato. Vamos então tentar aperfeiçoar um pouco nosso objeto. Tentaremos deixar o mesmo com uma melhor aparência de peixe/tubarão. Note que ele está selecionado e podemos aumentá-lo ou diminuí-lo da mesma forma que os outros objetos. Perceba também que ao longo da linha que forma nosso peixe, existem pequenos pontos. Esses pontos são chamados de nós, ou seja, cada ponto é um nó. Com a ajuda desses nós, podemos alterar as formas originais de nosso peixe. É exatamente isso que faremos agora. Portanto, dê um clique na ferramenta Forma. Dê um clique sobre o nó que está sendo indicado na cauda do peixe e arraste um pouco para a direita. A linha que forma a cauda fica com uma curva mais acentuada. Um nó, sempre que movimentado, leva a borda do objeto com ele. Vamos entender melhor. Observando a ação que fizemos, perceba que existe um nó acima e outro abaixo do nó que movimentamos. Ao movimentarmos o mouse, o nó estica a linha como se ela estivesse presa aos outros dois nós. É possível definir a quantidade de nós que um objeto tem. Para isso, precisamos apenas clicar no local onde desejamos inserir um novo nó. Depois disso, é necessário clicar em um outro botão que é responsável por adicionar um nó. Nosso próximo passo será adicionar alguns nós com o objetivo de transformarmos nosso peixe em um tubarão. Sendo assim, clique no local indicado em nosso objeto. Um pequeno círculo preto fica marcado. Isso significa que é neste local que selecionamos que adicionaremos um nó. Dê um clique no botão Adicionar nós, que se encontra na barra de propriedades. Pronto, criamos um novo nó em nosso peixe. Percebeu como é simples? Basta clicar no local que deseja inserir um nó com a ferramenta Forma e depois clicar no botão Adicionar nós, ou seja, no botão que acabou de clicar. Muito fácil, concorda? Agora veremos se você entendeu. Com os conhecimentos adquiridos até aqui, crie mais um nó no local indicado. Moldando os nós que criamos e com as nossas orientações, transformaremos nosso peixe em um tubarão. Continuando, crie mais um nó no local indicado. Feito isso, clique sobre o nó indicado e, sem soltar o botão, arraste-o para cima. Só depois solte o botão do mouse. Você deve ter notado que na barra de propriedades dessa ferramenta é exibido um grande número de opções. Não se preocupe, pois no decorrer das aulas aprenderemos a usar todas elas. Vamos agora acrescentar alguns dentes ao nosso tubarão.
Para isso, teremos que aumentar o zoom na região em que trabalharemos. Dê um clique na ferramenta Zoom, Z. Clique 2 vezes em cima da boca do tubarão. Pronto, já temos uma boa visualização da parte que acrescentaremos os dentes. Como teremos que adicionar mais alguns nós, dê um clique na ferramenta Forma, F10, para selecioná-la. Feito isso, crie nós nos pontos indicados. Isso mesmo! Agora clique em qualquer lugar em branco da página de desenho para retirarmos a seleção do último nó criado. Com os nós adicionados, será necessário moldá-los para que os dentes sejam formados. Para facilitar, vamos enumerar os nós. Lembre-se que esse recurso é de nossa aula, do contrário, esses números não apareceriam. Clique no nó de número 2 e arraste até o ponto indicado na tela. O primeiro dente aparece. Agora clique no nó de número 4 e arraste até o ponto indicado. Faça a mesma coisa com o restante dos nós de número par. Muito bem, os dentes já estão prontos. Entretanto, um tubarão deve ter dentes com pontas afiadas. E os dentes deste estão arredondados. Vamos corrigir esse erro. Como a distância do zoom está boa, não precisaremos dar mais um para realizar essa tarefa. Deixaremos os dentes afiados com a ajuda da ferramenta Forma. Como a ferramenta já se encontra selecionada, dê um clique sobre o nó que está sendo indicado. Note que ao clicarmos em um nó, uma pequena linha pontilhada aparece, passando por ele. Essa linha tem 2 pontos em suas extremidades. Nós os chamaremos de pontos de controle. Clique no ponto de controle da direita e, sem soltar, arraste para baixo. Depois, solte o botão do mouse. Pronto, o primeiro dente já está mais pontiagudo e curvo, mas restam ainda 3 dentes para ajustarmos. Mais uma vez, clique sobre o local indicado para selecionarmos o nó que criamos. Ao fazer isso, como era de se esperar, aparecem os pontos de controle. Clique no ponto de controle da direita e, sem soltar, arraste para baixo e um pouco para a esquerda. Depois, solte o botão do mouse. Acreditamos que você já tenha entendido o procedimento dessa ação, não é mesmo? Faça o mesmo procedimento com os dentes restantes, mas lembre-se de selecionar os nós antes para que os pontos de controle apareçam. Pronto, nosso tubarão já está pronto e com seus dentes bem afiados. Este é apenas um exemplo do que pode ser criado com a ferramenta Mão Livre. Diminuiremos a visualização do zoom para vermos nosso trabalho por inteiro. Dê um clique na ferramenta Zoom, Z. Na barra de propriedades, dê um clique no botão Zoom para a página, que está sendo indicado na tela. Com isso, a visualização diminui e dessa forma conseguimos ver o tubarão por inteiro. Percebemos que há outro erro em nosso tubarão. Ele está muito grande e um pouco gordo. Na verdade, está aparecendo um grande peixe. Corrigiremos isso, mas teremos que achatá-lo um pouco. Para isso, dê um clique na ferramenta Seleção. Assim que a ferramenta é selecionada, nosso grande peixe, que será transformado em tubarão, é selecionado. Para achatá-lo um pouco, clique na alça indicada, arraste-a até o ponto indicado e depois solte o botão do mouse. Pronto, nosso grande peixe ficou com uma aparência melhor de tubarão. Continuaremos a aula ensinando alguns conceitos sobre o uso da ferramenta Faca. Como ela faz parte do menu desdobrável da ferramenta Cortar, será necessário abrir esse menu para selecioná-la. Note que, como toda ferramenta que possui um subgrupo, ela também tem um pequeno triângulo preto. Para abrir uma lista de ferramentas, clique sobre esta marca. Dentre as diversas opções que aparecer, clique sobre a ferramenta Faca.
Como deve ter percebido, várias outras ferramentas fazem parte desse conjunto. Saiba que em nossa apostila explicaremos em detalhes cada uma delas. Agora prosseguiremos com a aula. Com a ferramenta faca selecionada, que, como seu próprio nome diz, pode cortar os objetos. Nosso próximo passo será cortar a cauda do tubarão. Para executarmos essa ação de maneira mais precisa, primeiramente daremos um zoom na página de desenho. Sendo assim, clique na ferramenta Zoom, Z. Com a ferramenta selecionada, clique no local indicado e, sem soltar, arraste até o próximo local. Muito bem, dessa forma conseguiremos cortar com mais precisão a cauda de nosso tubarão. Como acabamos de selecionar a ferramenta Zoom, teremos que selecionar a ferramenta faca. Porém, dessa vez, não será preciso clicar no pequeno triângulo preto, pois, como pode perceber, ela já está sendo mostrada. Nesse caso, basta apenas selecionar Ferramenta Faca, clicando sobre a mesma. Faça isso. Clique no local indicado e, em seguida, leve até o outro local e dê outro clique. Com isso, nós literalmente passamos a faca na cauda do tubarão. Temos agora dois objetos. Dê um clique na ferramenta Seleção. Clique na cauda do tubarão e, sem soltar, arraste até o local que está sendo indicado. Com isso, podemos comprovar que realmente cortamos a cauda do tubarão. Uma observação importante é que, para que as ferramentas que estão no menu desdobrável da ferramenta Cortar funcionem, é necessário, primeiramente, selecionar o objeto. Então, não adianta tentar cortar uma parte do tubarão se ela não estiver selecionada. Lembre-se, sempre que precisarmos selecionar um objeto, usaremos a ferramenta Seleção. Continuando, clique no pequeno triângulo preto do botão da ferramenta Faca para abrir o menu desdobrável. Dentre as diversas ferramentas que surgiram, clique sobre a ferramenta Borracha, X. Esta ferramenta, como seu próprio nome diz, pode apagar partes de um objeto. Mas a espessura da borracha está muito pequena, então precisamos aumentá-la. Para isso, dê 3 cliques na seta para cima que está sendo indicada. Assim, aumentamos a espessura da borracha. Como deve ter deduzido, a seta para baixo diminui a espessura. Clique no local indicado e, sem soltar o botão do mouse, arraste até apagar toda a cauda do tubarão. Com isso, já podemos ver quais são as qualidades da ferramenta borracha. Devolveremos a cauda ao tubarão, ou seja, iremos desfazer essa última ação. Até porque ficaria muito estranho um tubarão sem cauda, não é mesmo? Para isso, mantenha a tecla Ctrl pressionada e, sem soltar, pressione a tecla Z. Depois, solte ambas as teclas. Esse, por sua vez, também é um atalho muito útil. Ao invés de clicarmos no botão Desfazer, pegamos um atalho. Como percebeu, a última ação realizada é desfeita. Veremos se compreendeu corretamente essa ação de desfazer através do atalho. Pressione mais uma vez a sequência Ctrl mais Z para que a cauda do tubarão volte para seu lugar. Se você já conhece outros softwares, como o Word, por exemplo, já deve ter visto o mesmo tipo de botão ou de atalho, pois esse tipo de ação está presente em quase todos os softwares de edição. Agora faremos algumas alterações na boca do tubarão. Assim, precisaremos examiná-la mais de perto. Então, pressione a tecla Z, que é o atalho da ferramenta Zoom. Com a ferramenta selecionada, dê um clique em cima da boca do tubarão. Daremos uma de dentista agora. Digo isso porque vamos extrair um dos dentes do tubarão. Dê um clique na ferramenta Borracha. Na última vez que usamos o menu da ferramenta Forma, selecionamos a borracha e, por isso, ela já está pronta para ser usada. Note que, como aumentamos o zoom, a ferramenta torna-se muito grande para que possamos executar este serviço. Teremos então que regular o tamanho de nossa borracha. Diminua um pouco a espessura da ferramenta borracha, clicando 2 vezes na seta para baixo, que é indicada. Assim diminuímos a borracha e poderemos usá-la com mais precisão.
Resumindo, quando formos alterar pequenos detalhes, precisamos aumentar o zoom e, quando necessário, regular a precisão da ferramenta utilizada. Agora dê um duplo clique no local indicado para apagar o dente. Muito bem, será que compreendeu? Basta clicar 2 vezes em cima do dente para apagá-lo. Sendo assim, apague o dente que está sendo indicado. Perfeito! Você realmente entendeu. Prossiga a aula com atenção, porque está quase chegando ao final. Se quiséssemos que o formato da ferramenta borracha fosse quadrado, bastaria clicar no local indicado. Faremos um teste. Clique no botão círculo/quadrado, que se encontra na barra de propriedades. Perceba que ao fazer isso, automaticamente o cursor do mouse é alterado para um formato quadrado. Clique no local indicado, depois leve até o outro local e clique novamente. Perceba que dessa vez clicamos em um ponto de origem, movimentamos o ponteiro do mouse até o outro ponto e clicamos. Como pode notar, a utilização da ferramenta borracha é muito simples. Lembre-se sempre dela ao precisar apagar partes de um objeto. Não deixaremos a boca do tubarão desse jeito, para que possa aprender uma nova ferramenta. Graças a um recurso de nossa aula, deixaremos a boca de nosso tubarão sem dente algum. Lembre-se que, do contrário, bastaria você ir desfazendo toda a ação até chegar no ponto que chegamos. Muito bem, nosso próximo passo será criar os dentes com uma outra ferramenta muito interessante. Sendo assim, vamos selecioná-la. Para isso, clique no pequeno triângulo da ferramenta Forma para termos acesso ao menu desdobrável da mesma. Agora clique sobre a ferramenta Pincel Áspero e depois movimente o ponteiro do mouse pela tela. Note que o ponteiro do mouse mudou de forma e perceba que o tamanho da espessura está pequeno. Com essa ferramenta, podemos distorcer o contorno de algum objeto. Você entenderá melhor praticando. Aumentaremos o tamanho da ponta dessa ferramenta para facilitar a criação dos dentes. Continuando, clique 4 vezes na seta para cima da opção Tamanho da ponta que se encontra na barra de propriedades. Com o tamanho da ponta da ferramenta do pincel áspero aumentado, clique no local indicado e arraste até o outro. Dessa forma, criamos os dentes do tubarão de uma maneira muito mais fácil e rápida, concorda? Esses são apenas alguns macetes e dicas que, com a prática e o tempo, você saberá utilizar. Pode ter certeza disso. Voltaremos para a visualização normal. Dê um clique na ferramenta Zoom, Z. Na barra de propriedades, dê um clique no botão Zoom para a página. Assim podemos ter uma visualização melhor do trabalho que criamos nesta aula. Lembre-se que com um pouco de imaginação e com as ferramentas que aprendeu a utilizar nesta aula, você poderá criar outras formas irregulares. Empenho e prática são fundamentais. Vamos salvar nosso tubarão. Portanto, clique no menu Arquivo e depois clique sobre a opção Salvar. Na janela que se abriu, dê um duplo clique na opção Disco Local C2 pontos. Como o arquivo será salvo na pasta Documentos, dê um duplo clique sobre ela para abri-la. Dê um duplo clique na caixa Nome, digite Tubarão e depois clique no botão Salvar. Como não utilizaremos mais o Corel, podemos fechá-lo. Faça isso clicando no botão Fechar. Então, nossa aula está quase chegando ao final. Antes de encerrarmos, recapitularemos os principais assuntos abordados nesta aula. Hoje você aprendeu a utilizar a ferramenta Mão Livre. Percebeu que com ela podemos criar formas irregulares e com isso deve ter compreendido o conceito de nó. Viu o que é um nó, como adicionar e como retirar, além de aprender a movimentá-lo. Tudo isso com a ajuda da ferramenta Forma e com os pontos de controle.
Além disso, aprendeu a cortar objetos com a ferramenta faca e como apagar partes dos mesmos com a ferramenta borracha. No final, aprendeu a utilizar a ferramenta pincel áspero e percebeu que com ela podemos distorcer o contorno de algum objeto. Adquiriu conhecimento de como aumentar e diminuir a espessura das ferramentas que foram objetos de estudo desta unidade. Uma aula muito rica, tanto em ferramentas quanto em conceitos e dicas. Você há de concordar. Caso tenha restado alguma dúvida, aconselhamos que refaça a aula. Do contrário, abra sua apostila e faça os exercícios referentes a essa unidade. Só depois disso, responda aos testes. Lembre-se que a apostila é sua. Tenha-a sempre em mãos, pois a mesma é essencial para o bom aproveitamento do curso. Chegamos ao fim de nossa aula interativa. Esperamos que você tenha aprendido bastante. Agradecemos a sua atenção e estamos aguardando você na próxima aula. Até lá!